Vamos, irmãos, ao nosso estudo, continuando lá no segundo livro de Crônicas. Hoje vamos para o capítulo 27, e se Deus permitir também o 28, estudaremos hoje 2 reis, rei Jotão e o rei Acás. Eu brinquei com o pastor Edivaldo, que se eu fosse hoje trazer a figura, ia trazer, em vez de trazer o desenho, a pintura de rei, ia trazer um J bem grande, Jotão. Mas é só brincadeira, é só um momento de fraqueza aqui da gente. A gente não gosta de brincar quase. Mas Jotão, embora é um nome estranho, o seu sentido é muito bonito, Deus é perfeito, ou Deus é reto. É o que significa o nome aqui de Jotão, que foi o filho de Uzias. Ele começou a reinar aos 25 anos, reinou por 16 anos, entretanto, ele só reinou mesmo, exclusivamente, 6 anos. Os 6 primeiros 10 anos que ele reinou, então era aquele período em que o rei Uzias estava com lepra, por conta dele querer oferecer incenso, e isso era proibido, era somente os levitas, somente os sacerdotes podiam fazer isso. Por conta disso ele foi ferido com lepra, e ele então ficou fora de Israel, os leprosos não podiam conviver com o povo, Uzias ficou separado, mas provavelmente, mesmo separado pela força que ele tinha, pela influência que ele tinha, ele deve ter ainda governado ali, tendo mesmo o filho Jotão à frente. Então, ele foi corregente do reino durante 10 anos e depois ele reinou, provavelmente de uma forma exclusiva. Conforme nós vemos aqui no versículo 2, já falamos sobre esse assunto, geralmente os relatos sobre os reis, logo no início vem um versículo que dá um resumo do que foi a vida deles. E aqui no verso 2 desse capítulo, dá esse resumo sobre a vida de Jotão. Fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Uzias seu pai, exceto que não entrou no templo do Senhor, e o povo continuava na prática do mal. Vemos aqui um saldo positivo no reinado, no governo aqui de Jotão. Ele não seguiu os passos negativos do seu pai. Então, aquele desprezo aos sacerdotes, ou aquela soberba, pensando que ele poderia fazer alguma coisa que não cumpria a ele, mas por ele ser rei, isso seria possível. Vemos que Jotão não seguiu esse caminho, não seguiu os passos no aspecto negativo de seu pai. Mas a gente percebe que mesmo ele sendo rei, isso aqui é uma lição para a gente, mesmo ele sendo rei, tendo autoridade, e ele não seguindo os passos do pai dele, ele não conseguiu influenciar o povo o suficiente para que o povo não deixasse de praticar o mal. Isso é um fato interessante, Ele fez o que era reto, não andou nos passos de seu pai, e o povo continuava na prática do mal. Isso nos ensina que há situações, por vezes, que mesmo no exercício de autoridade, nós não conseguimos impor ou fazer com que as nossas determinações ou a nossa influência evite que os outros que estão sob o nosso governo, sob a nossa autoridade, pratiquem o mal. Ele não conseguiu isso. Às vezes nós, como pais, não conseguimos ter uma influência, uma autoridade tal sobre os filhos, porque chega um momento em que eles vão fazer o que eles querem fazer. Isso não é uma justificativa para todos. Muitos pais deixam de exercer a autoridade devida na vida dos filhos. Mas esse texto nos ensina que mesmo você fazendo tudo aquilo que cabe como autoridade, ainda é possível que ali haja um espírito rebelde, que em algum momento ele não vai mesmo obedecer. E o povo não obedecia.
nem o marido consegue influenciar uma esposa, como às vezes pretende. Então, não é só ter autoridade. Jotão era rei, ele tinha autoridade, mas o povo continuava na prática do mal, como nós vemos aqui. A partir do verso 3, nós vemos aqui uma realidade de que o reino dele, por ele caminhar com Deus, prosperou. Diz aqui o versos 3 em diante: ele edificou a porta de cima da casa do Senhor e também edificou muitas obras no muro de Ofel. Também edificou cidades na região montanhosa de Judá e nos bosques, castelos e torres. Ele também guerreou contra o rei dos filhos de Amon e prevaleceu sobre eles, de modo que os filhos de Amon naquele ano lhe deram 100 talentos de prata, 10.000 coros de trigo e 10.000 de cevada. Isto lhe trouxeram os filhos de Amon também no 2º e no 3º ano. Assim Jotão se foi tornando mais poderoso, porque dirigiu seus caminhos segundo a vontade do Senhor, seu Deus. O fato dele obedecer a Deus aqui, nos diz o texto, que o fato dele obedecer a Deus, isso fez com que ele prosperasse, com que o seu reino caminhasse bem, com que ele conseguisse levar adiante os seus projetos, as suas construções, as suas obras, com que ele conseguisse vitórias sobre os adversários, e tudo isso diz aqui, porque ele dirigiu os seus caminhos segundo a vontade do seu Deus. Isso é um ponto importante, mas nós precisamos aqui fazer aqui uma ressalva. Às vezes, muitos cristãos podem estar procurando dirigir sua vida segundo a vontade do Senhor, mas passam por muitas lutas. Muitos cristãos ficam desempregados, adquirem enfermidades terríveis como todo mundo, e nós podemos incorrer no erro de interpretar esse texto aqui da seguinte forma: se eu dirigir os meus caminhos segundo a vontade do Senhor meu Deus, tudo só vai dar certo para mim. É isso que se prega por aí. É a conhecida teologia da prosperidade. Você é fiel a Deus, então você vai ser um sucesso. Isso daqui não é uma regra matemática. Isso daqui não é uma regra matemática. Nem sempre também nós precisamos ter em mente de que o sucesso de empreendimentos é fruto da fidelidade a Deus. Muita gente neste mundo, se você olhar para a vida delas, são pessoas prósperas, são pessoas que aos olhos do mundo deram certo, aos olhos do mundo elas são um sucesso como empreendedores, como naquilo que elas trabalham, naquilo que elas se destacam, e muitos podem pensar, bom, se dirigir os caminhos do Senhor, segundo a vontade do Senhor, vai me fazer sucesso, então vou ser que nem eles. Não. Esse tipo de sucesso não significa que é se fazer a vontade de Deus. Muita gente pode se dar muito bem aos olhos do mundo nesta terra, mas isso não é bênção. Isso não é fruto de fidelidade a Deus. Asaf, por exemplo, quando você lê o Salmo 73, você vê ele questionando isso, ele incorreu nesse erro. Ele começou a olhar para os ímpios e ver o quanto eles prosperavam, e ele começou a pensar, puxa vida, eles que são felizes. Né? Aqui ele vem descrevendo sobre a prosperidade deles. Lá no versículo 12 do Salmo 73, diz assim: eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Ele começou a prestar atenção. Espera aí. Olha lá esses homens que não temem a Deus. Prosperam, dá tudo certo para eles. Com efeito, ele até chegou aqui a pensar, com efeito, inutilmente eu conservei o coração puro e lavei as mãos na inocência. Eu sou de contínuo afligido, cada manhã sou castigado, mas olha os ímpios. E quando nós olhamos para a nossa realidade, não é diferente. Você vê os poderosos deste mundo se dando bem, qual a relação deles com Deus? Nenhuma, às vezes muito pelo contrário. Mas se dão bem. Então essa questão de empreendimento ser um sucesso, dar tudo certo com a pessoa, saúde, prosperidade,
isso não significa a bênção de Deus. O que é uma bênção de Deus? Bênção de Deus é aquilo que te aproxima de Deus. E aí você vê como começa a ficar complexo. Às vezes é uma enfermidade que aproxima a pessoa de Deus. Às vezes são as lutas, as perdas, os prejuízos, os sofrimentos que aproximam a pessoa de Deus. E nós podemos afirmar que quando isso acontece, esse sofrimento, essa enfermidade é uma bênção. Porque levou a pessoa para perto do Senhor. Uma saúde que afasta a pessoa de Deus, um recurso financeiro que afasta a pessoa de Deus, isso não é bênção. Pelo contrário, isso é maldição. Isso só vai trazer maior responsabilidade sobre a vida dela, porque ela recebeu tantas coisas e não buscou a Deus. Então, bênção é aquilo que nos aproxima de Deus. Bênção é aquilo que nos mostra a nossa dependência de Deus. Alguma coisa que não nos torna dependentes de Deus, não é bênção. Se o seu dinheiro, se os seus recursos, de alguma maneira interferem na sua dependência de Deus, isso não é bênção. Bênção é aquilo que nos aproxima de Deus. Bênção é aquilo que nos coloca sob a dependência de Deus. Isso é uma bênção. Aquilo que faz com que nós nos sintamos diferentes, ao contrário disso, então não é bênção. Então, só um esclarecimento, porque nós podemos pegar um texto como esse, Jotão foi se tornando mais poderoso, porque dirigiu seus passos segundo a vontade de Deus. Sem dúvida, quando nós dirigimos nossos passos segundo a vontade de Deus, a nossa vida vai ser uma bênção. Não importa o que a gente vai enfrentar. Tristeza, sofrimento, perda, prejuízo, mas se você dirige a sua vida segundo os caminhos da vontade, fazendo a vontade do Senhor, você é uma bênção. Não importa, não interessa. O resultado disso, se é dentro de um hospital, se é fora de um hospital, se você tem o Senhor, você é abençoado. Se você não tem o Senhor, você pode ser a pessoa mais exaltada nesta terra. Você é um fracasso. Essa é a verdade, é um fracasso. Muito bem. Vemos que Jotão teve as guerras e seus empreendimentos registrados. Aqui no versículo 7 diz assim: quanto aos mais atos de Jotão, todas as suas guerras e empreendimentos, eis que tudo está escrito na história dos reis de Israel e de Judá. Então, os cronistas daquela época, nós sabemos que há diversos cronistas, não só que escreveram livros de crônicas, mas vemos lá o livro dos reis. Então, esses cronistas, eles registravam essas histórias. Temos também Jotão sendo mencionado lá no livro dos reis, no segundo livro dos reis. Muito bem, ele governou, ele procurou fazer o que era reto, o povo continuava na prática do mal, mas vemos aqui que ele teve um reinado relativamente curto. Quando nós olhamos para a vida desses reis, não eram homens que viviam muito, né? Eram homens que, quem chegou a 60, 70 anos, que você faz as contas por aqui, teve uma vida longa. A maioria teve uma vida curta. E aqui, mais uma vez, ele também teve uma vida curta aqui, 25 anos, com 16 anos, 41 anos, foi a idade que ele morreu. Depois dele, ele morreu, descansou Jotão com seus pais, diz aqui o verso 9, e sepultaram na cidade de Davi. E Acás, seu filho, reinou em seu lugar. Aí vem aqui Acás, com 20 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém, e não fez o que era reto perante o Senhor, como Davi, seu pai. Por que Davi, seu pai? Nós já explicamos isso anteriormente, e é importante esclarecer de novo. Como ancestral, ele era ancestral de Davi, então Davi era a referência como um rei bom é Davi. Então ele não fez como Davi, seu pai, como seu antecedente, como seu ancestral, que é a referência para todos os reis, já vimos isso.
Mas ele andou nos caminhos dos reis de Israel e até fez imagens fundidas a Baalins. Mais uma vez, aqui um resumo, nós vamos ver aqui que a vida de Acás foi difícil. Não só para ele fez, na verdade ele fez o que ele queria, mas para o povo. Não seguiu o exemplo de Davi, né? Antes andou nos caminhos dos reis de Israel. Vemos aqui duas referências, né? Boa referência, Davi. Má referência, os reis de Israel. A maioria dos reis de Israel, isso aqui se referindo a Israel aqui, não como a nação, todos os filhos de Jacó, mas como o reino do norte. O reino do sul já era dividido, Judá, Benjamim ficou ali para o sul. Nos versículos 2 a 4, vem descrevendo o que ele copiou dos reis de Israel. Daí ele continua aqui, versos 2 a 4, ele andou nos caminhos dos reis, ele fez imagens fundidas a Baalins. Baalins eram ídolos, eram deuses adorados naquela época, muito comum, Baalins, imagens de Baal. Também queimou incenso no vale do filho de Inom, e queimou a seus próprios filhos, segundo as abominações dos gentios que o Senhor lançara de diante de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos, nos outeiros, como também debaixo de toda árvore frondosa. Então aqui está como que uma lista do que ele fez, no que ele seguiu os reis de Israel. Fez imagens fundidas, imagens que ele adorava, imagens a quem ele servia, queimava incenso a elas. Ofereceu seus filhos, aqui não sabemos, provavelmente não todos, mas ofereceu filhos como sacrifício aqui. Era comum naquela época oferecer sacrifícios. Os arqueólogos, se você pegar livros antigos, livros que falam sobre arqueologia, muitas construções antigas desse período, eles encontravam abaixo das colunas, encontraram muitos esqueletos, crianças, que foram oferecidas para que aquela casa fosse abençoada. Havia também o culto a Moloque. Moloque era um deus, era uma imagem de ferro, e ali eles colocavam as crianças nos braços incandescentes. É uma coisa terrível, porque eles se criam que com isso eles iam não só, eles faziam isso em épocas difíceis, não chovia, a colheita não vinha, eles tinham que aplacar a ira do Deus que eles serviam. Como que eles iam aplacar? Oferecendo sacrifícios. Virgens, uma série de coisas eram praticadas pelos incrédulos, pelos ímpios, né, pelos gentios, os que não eram de Israel. Entretanto, o que acontece? Nós vemos que o próprio reino de Israel, que tem uma lei, que tem todo um ensinamento diferente, um povo para ser diferente na terra, começou a observar essas coisas e começou a achar, se eu fizer isso vai dar certo na minha vida. Muitas coisas o mundo faz, e às vezes o crente vai imitar, porque deu certo para eles, vai dar certo também. Esse princípio entra até nas igrejas. Olha, tem um negócio aqui, um programa que dá certo, que junta muita gente, então vamos trazer para a igreja. Não tem nada a ver. E aqueles trouxeram para dentro de Israel coisas terríveis que eram cometidas pelos gentios, por esses povos que habitavam na terra de Canaã, antes do povo chegar, povos que o Senhor já tinha dito, quando vocês entrarem lá, vocês não vão imitar o que eles fazem. Sempre essa recomendação. Mas nós vemos que mesmo aqui os reis acabaram adotando, queimou incenso nos altos e outeiros e também debaixo de toda árvore frondosa. Quando esteve aqui a missionária, né, lá do Senegal, a Cissa, né, Cecília, e ela falou que lá eles tinham árvores gigantes, lá muito grandes, e que ali, aquele pessoal que lidava com espiritismo, com toda essa questão de imagem, de idolatria, utilizavam aquela árvore para fazer sacrifícios, para fazer daquilo ali um altar. Então, as coisas continuam, essas mesmas ideias, né, desse tipo de prática sendo ainda feita.
Eu certa vez fui passear, meu cunhado morava lá no Paraná, eu fui visitar a cidade dele e lá ele nos levou lá num parque para a gente ir, tinha um lugar mais elevado, onde ficava lá um restaurante e tal, e aí vinha todo um bosque, dali para baixo era um bosque. E aí nós começamos a descer, andar para aquele bosque, eu nunca vi aquilo, às vezes dá vontade de voltar lá para ver, fotografar, que na época que eu fui nem se preocupava com isso, mas aquelas árvores cheias de coisas, de fitas, de fotografias, não sei de quê, de imagens, você parecia que estava entrando num negócio macabro. Uma cidade, né? E aquilo ali não era um negócio que estava lá não, era na cidade, fazia parte de um bosque que era visitado ali. Então essas coisas antigas, essa mesma ideia permanece ainda no coração do homem. E aqui nós vemos que Jotão, ele caminhou por essa ideia. As consequências, né? As consequências disto foram desastrosas para Israel, né? Desastrosas. Aqui no versículo 5, nós vemos aqui o que vai, como desdobramento disso. Pelo que, por essas coisas, o Senhor seu Deus o entregou nas mãos do rei dos Círios, né, da Síria. Lembrando que lá a gente lê Assíria e Síria, né? Às vezes a gente fala a Síria e às vezes é Assíria. São dois povos diferentes, os assírios e os sírios. Então o Senhor seu Deus o entregou nas mãos dos sírios, os quais os derrotaram e levaram dele em cativeiro uma grande multidão de presos que trouxeram a Damasco, né, a região ali do Líbano. Também foi entregue nas mãos do rei de Israel, o qual lhe infligiu grande derrota. Então começaram a ver o que havia perdas. Adversários começaram a prevalecer contra eles que estavam lá em paz, eles que estavam vencendo algumas batalhas, começam a perder. Começam agora a sofrer derrota. Enquanto Jotão venceu alguns povos, ele andava nos caminhos do Senhor, aqui Acás, ele começa a levar o povo às derrotas, sofrer grandes derrotas, tanto dos sírios como do próprio povo de Israel, e aí a gente vê essa força, né? Força dos exemplos. Força de um exemplo de Davi, que permanecia, mesmo quando você vai ler o último rei de Judá, ainda menciona Davi como sendo um exemplo, e os reis de Israel também como exemplo. Ou seja, né, a nossa vida tem um exemplo, tem um modelo, e tem uma força esse exemplo. O Davi tinha força, tanto para o bem como para o mal, os exemplos exercem forças, e aqui nós vemos que ele seguiu o exemplo dos reis de Israel. As consequências, então, foram derrotas. O povo começou a sofrer derrota. Ele e o povo começou a ser afligido aqui. É possível aqui que nesse castigo, nessa entrega de Deus aqui dele, do povo, isso aqui se fosse para castigar, não somente a situação vigente, mas também lembrando aqueles que no reinado já de Jotão, que Jotão foi um bom rei, mas eles continuaram na prática do mal. Então agora é como se viesse todo aquele peso. Jotão, ele andou reto diante do Senhor, mas o povo continuou na prática do mal. Agora o castigo vem e leva toda essa multidão como cativeiro, perdas, eram despojados. Quando os povos venciam um outro povo, esse povo ele era despojado. Esses povos invadiam e tomavam tudo que eles queriam levar. Isso eram caravanas de animais carregando. Quando a gente vê lá que, por exemplo, Nabucodonosor entrou em Jerusalém e carregou as colunas de bronze, eles cortavam o bronze, deviam colocar em lombos de elefante por parte ali, um peso que ele conseguisse carregar, e aquilo era levado durante viagem, às vezes de meses, até chegar na terra deles, mas eles levavam tudo que era precioso, roupas,
até mesmo nos campos de batalha, aqueles que caíam mortos lá, depois vinham os despojadores, recolhiam armas, recolhiam roupas, recolhiam tudo que podia ser usado. E aqui eles eram despojados, infligiu aqui uma grande derrota, e eles levaram tudo da parte dele. Então, o pecado que envolveu toda a nação, nesse contexto, está resumido aqui no versículo 6, né? Aí diz aqui o escritor, ele explica, porque Peca, filho de Remalias, aqui se referindo ao rei de Israel, matou em Judá num só dia 120.000, uma morte nessa batalha, essa perda, 120.000 pessoas de Judá, todos homens poderosos, por terem abandonado o Senhor Deus de seus pais. O resumo de tudo que eles estão passando se encontra aqui nesse ponto, abandono de Deus. O maior prejuízo que nós podemos viver nessa vida é abandono de Deus. Abandono por parte daqueles que um dia conheceram, se aproximaram e deixaram, ou não abandonam, mas não ter nesta vida chegado a Deus. Mas aqui no caso, como se trata de um povo de Deus, como se trata aqui de Judá, que era uma nação ensinada nos caminhos do Senhor, aqui no caso trata-se do abandono. Então eles perderam homens poderosos, né? Eram os homens que eram ali o esteio da nação, 120.000, por terem abandonado o Senhor Deus de seus pais. Derrotas. O povo, a nação começa a sofrer derrotas por terem abandonado a Deus. A consequência que se destaca nesse contexto aqui, foi o caso de Israel, que é um povo irmão, ter eles mesmos, apesar de todo o mau exemplo que eles eram, Judá sabia disso, e na verdade Judá acusava Israel como é que se diz? Do abandono de Deus, tem o nome, como é que é apostasia, né? Judá, que era o reino do sul, acusava o reino do norte de apostasia. Eles abandonaram a Deus. E eles continuavam sacrificando ao Senhor, só que foram adotando os ídolos, continuavam sacrificando ao Senhor, então achavam que isso os fazia, digamos, mais fiéis. Se é que podemos dizer alguém mais fiel. Não existe alguém mais ou menos fiel. Aí já é infiel. Então, mas o reino do sul se considerava melhor, fiel a Deus. E aqui é o próprio reino do norte que o Senhor usa para quê? Para levar Israel. Então, os filhos de Israel, indo aqui para o verso 8, levaram presos de Judá, melhor dizendo, do seu povo irmão, 200.000. Vejam, 120.000 morreram. E eles agora pegam 200.000 para levarem presos, né? Saquearam deles grande despojo e o trouxeram para Samaria. Era uma caminhada que eles levavam alguns dias para chegar lá, porque era caminhada a pé, 200.000 sendo levado, era uma caminhada a pé, num estado que a história descreve gente doente, gente machucada, pessoas despidas, era um povo derrotado. Estava sendo levado para Samaria. Samaria era a capital do reino do norte. É para lá que estão levando todos os vencidos aqui, né? Então eles são levados exatamente por aqueles que, na visão deles mesmos, era um povo que havia abandonado a Deus, deixado a Deus, se misturado, um povo desprezado. Até nos dias de Jesus, samaritanos não tinham vez, não eram reconhecidos, mas é justamente por eles que eles são derrotados. Isso também nos ensina que, às vezes, o tipo de sofrimento que nós passamos deixa mais evidente que há um desagrado de Deus sobre a nossa vida. Então, nós precisamos estar atentos a todas essas situações.
Apesar dos castigos contra a rebeldia, contra a corrupção, idolatria e abandono do Senhor, nós vemos que admiravelmente Deus demonstra ainda misericórdia com Judá. Deus ainda demonstra misericórdia, favor imensurável, porque Ele despertou em Israel, que estava levando eles como prisioneiros, despojados, despertou em Israel um arrependimento. O Senhor encaminha para lá quem? Um profeta. Deus podia, a gente pensa aqui humanamente falando, olha, esse povo, esse rei sacrificou seus filhos, ofereceu sacrifícios aos ídolos. Quando você lê a história desse rei Acás, lá no livro de Reis, você vê que ele chegou, a gente vai ver logo, fechou a porta da casa do Senhor, tirou tudo que era de lá, desfez, fez um lixo na casa de Deus. Mas o Senhor aqui está demonstrando ainda, nesse momento, a misericórdia. Então, vemos aqui, a partir do verso 8, diz assim, os filhos de Israel então foram presos, né, foram saqueados, mas o verso 9, mas estava ali um profeta do Senhor, cujo nome era Oded, o qual saiu ao encontro do exército que vinha para Samaria e lhe disse, imagina a cena, aquela multidão que está caminhando, aquela multidão machucada, despida, mas sendo levada por um exército como prisioneiros, e aí esse homem, um homem, o Senhor coloca ali para dar uma palavra, né? O qual saiu ao encontro do exército que vinha para Samaria e lhe disse, eis que, irando-se o Senhor, Deus de vossos pais, contra Judá, os entregou nas vossas mãos, e vós os matastes com tamanha raiva que chegou aos céus. Mesmo sendo instrumento de Deus para castigar o reino do sul, eles fizeram isso com um tal prazer, com uma tal vontade, porque eles eram desprezados pelo sul, eles falaram, agora é a nossa vez. É assim que a gente acha. E eles fizeram com tal vontade que aqui o profeta diz, olha, a ira com que vocês fizeram, tudo que vocês fizeram, com tamanha raiva, que chegou até os céus. Lá em Provérbios diz que não é bom você tratar o seu adversário com muita raiva, porque o Senhor pode inverter isso. Agora cuidais, ele continuou, agora cuidais em sujeitar os filhos de Judá e Jerusalém para vos serem escravos e escravas. Acaso não sois vós mesmos culpados contra o Senhor vosso Deus? Agora, pois, atendei-me e fazei voltar os presos que trouxestes cativo de vossos irmãos, porque o brasume da ira do Senhor está sobre vós. Ele veio e entregou o recado. Vamos desfazer isso, porque isso trouxe sobre vocês a ira de Deus. O brasume da ira de Deus está sobre vós. A ira com que eles fizeram contra Judá, por conta dessa ira, dessa raiva, agora eles estavam sendo culpados diante de Deus. Então se levantaram, diz aqui o texto, alguns homens dentre os cabeças dos filhos de Efraim, a saber, Azarias, filho de Joanã, Berequias, filho de Mesilemote, Geisquias, filho de Salum, e Amasa, filho de Radlai. A gente não conhece esses nomes todos estranhos, mas provavelmente eram príncipes, homens importantes, homens poderosos dentro ali do exército, né? Se levantaram dentre os cabeças contra os que voltavam da batalha. E lhes disseram, não farei, esses homens eram os que estavam ali já, né, Samaria, não fareis entrar aqui esses cativos, porque intentais acrescentar aos nossos pecados e a nossa culpa diante do Senhor ainda outros. A nossa culpa já é grande, o brasume da ira do Senhor está sobre nós. Ou seja, nós vamos aumentar ainda a nossa culpa. Isso que vocês fizeram vai trazer ainda maior ira de Deus sobre nós. Então os homens armados deixaram os presos e o despojo diante dos príncipes e de toda a congregação. Tá bom, então tá aí, ó.
Cai, ó. Imagina lá, 200 mil homens, todo mundo se acabando ali, caindo, ou sentado, ou machucado, e de tudo quanto é jeito, está aí, agora dá um jeito. Homens foram designados nominalmente, os quais se levantaram e tomaram os cativos, e do despojo vestiram a todos os que estavam nus, vestiram-nos e calçaram-nos, e lhes deram de comer e de beber, e os ungiram. A todos os que por fracos não podiam andar, levaram sobre jumentos a Jericó, cidade das palmeiras, a seus irmãos, e então voltaram para Samaria. A gente vê aqui, irmãos, a misericórdia de Deus. Mesmo eles tendo perdido a batalha, mesmo eles tendo sido machucados, feridos, humilhados, ainda Deus demonstra misericórdia. Eles vestiram os cativos que estavam nus, calçaram os pés dos que estavam descalçados, andando. Imagina andar, eu fico pensando, bom, eles já estavam acostumados, mas eu para andar ali na calçada, antes de chegar na areia, já não dá, o pé já dói. Imagina esses homens vindo caminhando quilômetros, dezenas de quilômetros, ali a pé descalço, em meio a pedregulhos e tudo mais. Imagina, não dá nem para imaginar um quadro desse. Deram-lhes de comer e beber e os ungiram. Levaram os fracos e cansados sobre jumentos, voltaram com eles, trouxeram eles de volta, os que não conseguiam andar, puseram em cima de jumentos para levar. Na verdade, era o próprio Deus cuidando deles. Era Deus, em meio àquela situação dramática daquela perda, daquela derrota, era Deus aliviando o castigo que tinha vindo sobre eles. Deus mesmo castigou e Deus mesmo agora estava mostrando misericórdia, aliviando. Mas eles não se deram conta disso. O que fez o rei Acás nessa hora, né? Em meio a todas essas dificuldades? Ele vai e recorre ao rei da Síria, para que ele lutasse contra Israel, que tinha vencido a ele. Então nós vemos aqui o que acontece. Então eles voltaram para Samaria, e aí naquele tempo mandou o rei, está aqui no verso 16, mandou o rei Acás pedir aos reis da Assíria que o ajudassem. Lembram que ele foi vencido pelos sírios e por Israel. Ele foi a uma terceira nação, aos assírios, agora aos reis assírios, pedir que o ajudassem. Pois vieram de novo os edomitas, mas derrota, e derrotaram a Judá e levaram presos em cativeiro. Mais ainda, também os filisteus deram contra as cidades da Campina e do sul de Judá, e tomaram Bet-Semes, Aijalon, Gederote, Socó e suas aldeias, Timna e suas aldeias, e Ginzo e suas aldeias, e habitaram ali, porque o Senhor humilhou a Judá por causa de Acás, rei de Israel, porque este permitira que Judá caísse em dissolução, e ele de todo se entregou à transgressão contra o Senhor. Esse rei agora, ele apoiou toda a prática do mal no país. Ele praticou, ele apoiou a prática, e Judá em dissolução significa, não havia mais justiça, não havia mais respeito, não havia mais nada de bom nessa nação. E o Senhor, o Senhor entregou a ele, e se entregou a toda a transgressão contra o Senhor. Então, ele se voltou contra Deus. Interessante, o que aconteceu da palavra de Deus? O que aconteceu aqui dos sacerdotes, os profetas? Ninguém conseguia mudar essa história na vida deles. Veio a ele Tiglat-Pileser, rei da Assíria, porém o pôs em aperto em vez de fortalecer. Ele esperava que o rei da Assíria viesse para quê? Para ajudá-lo. Mas o rei veio e colocou ainda em mais aperto, ao invés de o pôs em aperto, ao invés de fortalecê-lo. O que Acás fez? Tomou despojos. Aí o que sobrou na casa do Senhor, da casa do rei e dos príncipes, e o deu ao rei da Assíria. Porém, isso não o ajudou. Ele foi derrotado pela Assíria.
ele não se conformou, ele não se arrependeu, ele estava sendo castigado, ele estava em sofrimento, tudo dando errado, mas ele não se voltava para Deus. Ele persistia no seu erro. Os assírios eram um exército poderoso e eles queriam convencê-lo para que os ajudasse, né? Mas ele recorre a esses, a Assíria. E às vezes aos olhos do homem, aos nossos olhos, o auxílio do homem parece mais prático, mais objetivo, mais inteligente. Ele não conseguia orar, esperar, se arrepender. Ele tinha que ver alguém se comprometendo, ele tinha que ter uma resposta rápida. E busca aqui os reis da Assíria. Com isso, veio os edomitas, derrotaram, vieram os filisteus também, trouxeram derrota. E a questão não era deles terem um socorro de algum exército. Para ele, isso era a solução. Mas a solução, o problema dele era com Deus, e a solução também estava em Deus. Isso é um retrato da gente. O nosso problema é Deus. Se nós estivermos bem com Deus, tudo mais se torna melhor. E se se as coisas não estão melhor, então eu preciso, é em Deus que está a minha solução. Nós vivemos num mundo que é a solução para tudo. Um mundo em que o poder, o dinheiro, vai dando ao homem a sensação de que ele tem toda a solução, que não tem problemas, que ele resolve tudo. Ontem calhou de eu estar vendo um documentário lá, de uma cidade lá do Catar, né? Essas cidades milionárias, onde tudo é muito rico, né? Então, lá o calor é muito intenso. Então, o que eles fizeram na cidade, né? Quem viu, viu. Na cidade, as ruas trazem um trecho ali no meio que parece uma sarjetinha, como se fosse uma valetinha com aquele ferrinho em cima que vem acompanhando tudo. Eu estou falando de uma linguagem, é tudo muito bem trabalhado. E nas ruas dessa cidade, nesse calor intenso, na cidade, ali sai um ar-condicionado para solucionar o problema da cidade. E a gente vê, isso é um detalhe. Os homens imaginam que eles têm solução para tudo. Então, assim também a casa achava: quem vai me ajudar é o rei da Síria, ele tem um exército poderoso, basta eu conseguir que ele me favoreça, Israel está derrotado, filisteus estão derrotados e tudo mais vai se resolver. Mas ele não buscou a Deus. E às vezes nós também achamos que muitos dos nossos problemas estão em alguma outra solução que não Deus. Deus é a nossa solução. E nenhuma solução que seja sem Deus não vai solucionar realmente. Tudo mais é paliativo, é efêmero, é passageiro, pode resolver por algum tempo, mas só Deus tem o socorro que vale a pena, que é eterno. O salmista lá no Salmo 121 é fabuloso: eleva os olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, não vai vir dos poderosos, não é o governo que vai resolver nosso problema, não são os homens. É Deus que pode agir na vida desses homens, e eles sim nos auxiliar. É como o Senhor fez com que um exército adversário fosse tomado de arrependimento e fizesse com que eles voltassem para casa, assistidos, alimentados. Quem não podia andar em cima de jumento, é Deus quem socorre. Mas nós, às vezes, nós condenamos tão facilmente o rei Acaz no desespero dele, e é isso que as pessoas fazem no desespero. Qualquer coisa que me solucionar, qualquer coisa que me tirar da condição que eu estou, parece que é boa. Não.
Às vezes é melhor você ficar na dificuldade que você está e clamar a Deus do que receber uma solução que venha de uma fonte reprovada pelo Senhor. Muito bem, nesse desespero do rei Acaz, a Bíblia diz assim, que um abismo, né, chama outro abismo. Um abismo chama outro abismo. E aí nós vemos isso na vida de Acaz. No tempo da angústia cometeu ele ainda maiores transgressões contra o Senhor. Ao invés de ele buscar a Deus, ele cometeu mais transgressões. Ele mesmo, aqui, né, o escritor menciona assim, ele mesmo, o rei Acaz, ele cometeu maiores transgressões ainda no tempo da angústia. Né, o salmista diz, na minha angústia eu clamo ao Senhor. Tem até um hino, né, que o coral canta, na minha angústia eu clamo ao Senhor. É Ele que pode me socorrer. É Ele que pode me ajudar. É Ele que pode me aliviar. É Ele que pode fazer com que, mesmo que eu tenha que passar por esse deserto, até não sei onde, até não sei quando, é Ele que pode me dar a força e o alívio que eu preciso. É Ele. Mas nessa loucura dele, nesse desvario, cometendo ainda maiores transgressões, diz lá, verso 23 em diante, pois ofereceu sacrifícios aos deuses de Damasco, que o feriram. Ele perdeu, ele foi derrotado pelo deserto da Síria. O que ele fez? Começou a adorar os reis da Síria. Quer dizer, ou seja, se esses deuses ajudaram esse povo, então eu vou servir ele, porque ele também vai me ajudar. Uma cabeça dele. Então ofereceu sacrifício aos deuses de Damasco, que o feriram, e disse, visto que os reis da Síria os ajudam, visto que os deuses dos reis da Síria os ajudam, eu lhes oferecerei sacrifícios para que me ajudem a mim. Estou servindo a Deus, estou passando apuro, estou desempregado, estou passando dificuldade, uma vida difícil. Sabe de uma coisa? Eu vou começar a buscar outra religião, outro Deus, outro recurso que me ajude. Deus não está me ajudando. Essa foi a ideia dele. Porém eles foram a sua ruína e de todo Israel. O que ele fez? Ajuntou à casa os utensílios da casa de Deus, fê-los em pedaços. E fechou as portas da casa do Senhor. E fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Bom, o Deus de meus pais, os deuses que eles falam que dividiu o mar no Egito, não me ajuda, eu vou procurar ajuda em outra coisa. O ser humano, às vezes, né, na sua loucura, no seu desvario, às vezes uma coisa muito grande que o impactou, e ele corre o risco. É uma situação muito triste, mas já ouvimos casos de pastores que um dia abandonaram a Deus por conta de frustrações. Então ele fez tudo isso. Também em cada cidade de Judá fez altos para queimar incenso a outros deuses. Assim provocou a ira o Senhor, Deus de seus pais. Então Acaz foi uma derrota, né? Foi uma derrota. Ofereceu sacrifícios, foi a ruína dele. E aí nós vemos que Deus é soberano em tudo, inclusive quanto ao tempo e o modo de disciplinar. A gente pode pensar, Deus pode todas as coisas, por que ele deixou Acaz fazer tudo isso? Nós, às vezes, não nos conformamos. Por que ele deixa essas coisas? A gente pode pensar o caso de Acaz, você pode trazer 1000 situações na sua mente. Por que Deus permite tudo isso? Por que ele não interfere? Por que ele não agiu a favor desse, a favor daquele? Por que ele deixou Herodes, por conta de uma moça, uma menina que foi lá dançar, cortar a cabeça de João Batista, um homem digno? Deus é soberano.
Deus é soberano. A palavra nos diz lá no Salmo 115, no céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Deus não é um Deus para agradar você, para agradar a mim. Se ele realmente fosse um Deus para agradar a gente, então muita coisa realmente teria que ser diferente, por quê? Mas ele não é um Deus que esteja sujeito a nós. Ele é Deus, no tempo dele, do modo dele, segundo ele. Por isso que Jesus nos ensinou a orar, né? Vamos ainda chegar nesse ponto lá no nosso estudo de domingo, né? Numa outra petição, né? Seja feita a tua vontade, né? A gente já falamos, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, e depois vai vir, seja feita a tua. Mas a gente vive numa briga porque a minha vontade parece que é melhor, parece que o meu modo de pensar é mais justo, parece que o melhor para ele fazer nessa terra era fazer assim, era fazer assado, era interferir aqui, era interferir ali, e ele não faz nada disso como eu quero. Acas fez o que ele bem entendeu. É curioso que às vezes você vê que alguns reis fizeram, às vezes, talvez menos que ele, e tiveram disciplinas terríveis também. Mas ele não, né? Diz aqui o verso 26, quanto aos mais atos dele, e a todos os caminhos, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos no livro da história dos reis de Judá e Israel. E aí encerra assim, descansou Acas. Um dia eu estava lendo, alguém estava falando sobre um déspota, muitos aqui não vão lembrar dele, Surrato. Esse homem mandou matar centenas, milhares, me lembro se é Indonésia. E um dia ele amanheceu morto, morreu dormindo. Você fala, mas como é que pode? Fez tanto mal, mandou matar tanta gente, torturava, e aí ele morre dormindo. Né? É porque a história não acaba aqui, né? A vida não acaba na morte. Aqui foi apenas a primeira etapa, né? Foi as primeiras coisas. Dentro desse período das primeiras coisas, descansou Acas com seus pais e o sepultaram na cidade, em Jerusalém, apenas com uma observação. Porém, não puseram nos sepulcros dos reis de Israel. Ele apenas não teve essa honra de ser sepultado no sepulcro dos reis de Israel. E assim ele morreu. Mas Deus é que é soberano, é que é o Senhor. É por isso que às vezes quando nós vemos, ainda hoje, pessoas cometerem injustiças declaradas, notórias, visíveis, e às vezes nós não vemos elas sofrendo nenhuma sanção, nenhuma punição, a gente não precisa se revoltar, não. Porque Deus é soberano. Às vezes alguns sofrem punições severas e outros não sofrem. Aos nossos olhos aqui, punição severa. Então nós vemos que Deus, ele é soberano. E Acas, ele morreu, tendo como único prejuízo, pelo menos aqui para nós, aos nossos olhos, não ter sido colocado nos sepulcros dos reis de Israel. Então nós vemos aqui a história de Jotão, rei que andou nos caminhos de Deus, mas apesar da autoridade e influência, não conseguiu tirar o povo da prática do mal. Em seguida vem Acas, seu filho, que reina, que faz tudo errado, que afronta a Deus declaradamente, fechou as portas da casa. Nós não vemos isso em outros reis. Fechou a porta da casa do Senhor, foi lá, pegou tudo que era da casa de Deus e fez em pedaços. Então nós precisamos, descansar na justiça de Deus,
no governo de Deus e na sua soberania. É isso que o texto nos lembra, é isso que nós somos advertidos a crer e permanecer. Alguém quer fazer alguma observação, alguma colocação? Não? Então nós vamos encerrar orando.